Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula com as ferramentas de gestão de projetos que vocês estão utilizando na disciplina de Projeto Integrador do curso Integrado em Mecânica. Na aula passada a gente falou bastante sobre gestão de escopo e sobre como a gente detalhava o escopo de um projeto, né? O escopo é aquilo que cabia dentro do projeto, o que deveria e o que não deveria ser feito durante um projeto. E a gente viu como é que a gente detalhava esse escopo e organizava isso de uma forma muito utilizada, né, na gestão de projetos, que é a chamada estrutura analítica de projetos. A estrutura analítica de projetos nos dava uma árvore na qual a gente conseguia enxergar todas as etapas necessárias para que um projeto chegasse até o seu fim. Tá? Na aula de hoje a gente tem um tema um pouquinho diferente. A gente vai começar a falar sobre a gestão de outro recurso do projeto, que é a gestão do tempo. Tá? Então a gente está falando de planejamento de projeto. Então o que é planejar um projeto? Tá? Planejar um projeto tem... A gente já vem falando bastante sobre isso, né? Uma das etapas do ciclo de vida de um projeto. A gente tem as etapas de iniciação, de planejamento, de execução, de controle e de encerramento do projeto, naquela estrutura básica que eu tinha mostrado para vocês lá no começo. E planejar, basicamente, como vocês já devem saber, já tem esse feeling, né? Planejar tem a ver com organizar mentalmente e dentro de algum documento formal como que as tarefas desse projeto serão organizadas ao longo do tempo e com a utilização dos recursos e quais são as pessoas que estão responsáveis por isso. Tá? Então, o planejamento tem a ver com organizar o que vai acontecer no futuro, tá bom? Definir o que vai ser feito no futuro. No começo dessa disciplina, presencialmente, eu tinha falado para vocês que essa é uma disciplina um pouco diferente de algumas outras, porque não sou eu quem, né, não é o professor quem diz o que vocês têm que fazer em cada um dos dias. Vocês, a partir do momento que vocês terminam o planejamento do projeto de vocês, eu conduzo vocês ao longo do planejamento de projeto. Uma vez que vocês terminaram o planejamento de projeto de vocês, vocês mesmos me disseram o que iriam fazer naquele dia através do seu planejamento. O planejamento tem um documento muito importante que é o cronograma e a gente vai chegar a falar um pouquinho mais sobre ele nessa aula de hoje. Tá? Então, um item fundamental no planejamento do projeto é a estimativa de duração das atividades. Tá? Então, a gente vinha mostrando ali na estrutura analítica do projeto que a gente detalhava todas as tarefas que teriam que ser realizadas para o projeto chegar ao seu fim. Mas quanto tempo vai demorar cada uma dessas tarefas? Tá? Então, quando a gente está num contexto, seja empresarial, seja um contexto estudantil como o nosso, se a gente já tem dados históricos, se a gente já fez projetos similares em outros momentos da nossa história, é bastante plausível você pegar e projetar, né? A gente pegar e transpor aquele dado histórico para a tarefa que você tem. Então, se tinha um outro projeto que tinha, sei lá, desenho de um componente mecânico em CAD que tinha demorado 3 semanas, então se eu já sei que isso demora mais ou menos 3 semanas, isso já é um bom indicativo que eu tenho que prever 3 semanas para esse tipo de tarefa, se esse tipo de tarefa se repete no novo projeto. Só que isso pode ser de dados internos, tá? Ou também pode ser de informações externas, como a gente já falou ali das fontes diferentes de informação que a gente pode ter. Você pode pegar informação de concorrências, projetos executados anteriormente por outras pessoas ou por participantes do projeto. Tá? Então, quando isso está disponível, isso é bastante utilizável e é bastante recomendável que vocês utilizem. Só que, como é o caso de vocês, né, para todos vocês, esse é o primeiro projeto que vocês estão fazendo, o primeiro projeto mecânico. Eu imagino que é o primeiro projeto mecânico para todos vocês. Tá? Então, quando o projeto é inédito, é necessário que a gente imagine um pouco o que vai acontecer no que a gente chama de traçar cenários, projeção de cenários. Tá bom? Então, quando você vai fazer uma projeção de cenários, né, você vai pegar o que você conhece do assunto, né, a sua expertise do assunto, e a partir disso você vai traçar uma possibilidade do que pode acontecer. Além disso, você pode perguntar para especialistas, você pode perguntar para pessoas que já fizeram projetos semelhantes. Escuta, esse tipo de tarefa, mais ou menos quanto tempo eu preciso reservar? Tá? Então você tem tanto a sua expertise interna quanto a de especialistas que você pode pegar para traçar os cenários que você tem. E o que é importante vocês saberem é que quando a gente está falando de planejamento de projeto, a gente está falando de estimativas. Tá? A gente não tem certeza absoluta de quanto tempo leva uma tarefa. Tá? Mesmo para quando a gente tem dados históricos, né, a gente tem que saber que o que a gente está planejando, embora seja muito recomendável que a gente esteja o mais preciso possível, é bom vocês saberem que quando a gente está planejando, esse negócio é uma estimativa de tempo. Eu estimo que dure 2 semanas, tá bom? Eu estimo que isso aqui dure 4 horas para fazer, por exemplo. Tá? Então, quando você está fazendo essas estimativas, né, é muito bom você não confiar nas opiniões de uma única pessoa. Se você é o único cara que está fazendo o projeto, é importante você perguntar a opinião de outras pessoas. Por quê? Porque você tem olhares diferentes sobre as mesmas tarefas. Tá bom? Uma mesma tarefa, a gente pode ter pessoas que sejam super otimistas e digam que ela vai demorar pouquíssimo tempo. Pode ter pessoas que sejam super pessimistas e digam, esse negócio você precisa de 2 anos para conseguir concluir essa tarefa. E vai ter um monte de gente ali no meio. Tá? Então,
geralmente, então, quanto mais opiniões você vai pegando, né, se você pudesse perguntar para um monte de gente, geralmente, isso é uma curva que aparece na natureza em diversas situações, que é o chamado curva normal. Tô trazendo meu vídeo aqui para o lado para mostrar para vocês. Tá? Então, esse tipo de distribuição aparece muito na natureza. Tá? Isso, por exemplo, se você pegar a altura das pessoas na população, geralmente ela é distribuída dessa forma. Tá? A altura desse gráfico é o número de pessoas que têm uma certa altura, então você vai ter uma altura média dos homens ou altura média das mulheres. Isso quer dizer que a grande parte, né, a maior quantidade de pessoas está distribuída ao redor dessa altura média. Quando a gente está se afastando muito desses valores médios, a gente tem cada vez menos e menos indivíduos dentro de uma população. Tá? Então, isso que eu estou mostrando para vocês é uma curva normal. A média está ali naquela letra grega mu, ali no meio. Tá? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês, mu. E essas marcas que vocês têm aqui para o lado são os que a gente chama, são grandezas estatísticas que a gente chama de desvios padrão. Tá? Vocês já devem ter ouvido falar isso, né? Possivelmente vocês já ouviram falar sobre isso. E isso tem bastante a ver, para quem nunca ouviu falar sobre esse nome de desvio padrão, tá? Isso tem muito a ver com quando você tem época de pesquisa eleitoral, né? Em breve a gente vai ter de novo para as eleições municipais de 2020. Né? Se vocês estão assistindo esse vídeo em 2020, se estão assistindo no futuro, pensem nas próximas eleições que estão chegando, tá? Então, esses desvios padrão, a partir do momento que a gente está numa média e a gente vai se afastando, a partir da média, um desvio padrão para cada lado, dois desvios padrão para cada lado, ou três desvios padrão para cada lado, a gente vai tendo um nível de confiabilidade. Né? Então, você faz uma pesquisa com 2.000 pessoas, eles dão uma média de votos num determinado candidato, só que você não entrevistou todas as pessoas que vão votar, você entrevistou uma certa quantidade de pessoas. Tá? Então, a partir disso, isso é o que a gente chama de amostragem, a gente pegou uma amostra de uma população inteira, mas a partir das contas de amostragem, a gente consegue saber, a partir do desvio padrão que você mediu para essa grandeza que você está medindo, se você está dentro de uma margem de 1, 2 ou 3 desvios padrão, você tem um nível de confiabilidade. Tá? O nível de confiança da pesquisa é de 95%, o nível de confiança da pesquisa é de 99%. Isso tem a ver com o número de desvios padrão que a gente está considerando. Tá? Então, essa curva geralmente aparece. Mas por que eu estou falando disso quando eu estou falando de cronograma e de gestão de tempo num projeto? Tá? Então, imagine que você pergunte para diversas pessoas quanto tempo leva uma tarefa. Digamos que todas as pessoas tenham as informações necessárias para conseguir dar uma estimativa para isso. Tá? Se você pergunta para várias pessoas, geralmente você vai ter uma tendência de distribuição assim. Você vai ter poucas pessoas que são muito otimistas, poucas pessoas que são muito pessimistas, e a maioria das pessoas vai estar girando ao redor de uma média. Tá? Então, nosso objetivo, quando a gente faz essas pesquisas, essas consultas de cenários para alguém traçar cenários, a gente tem que dar mais peso para os cenários que estão mais ali no meio do caminho, porque esse cenário do meio do caminho geralmente é o mais provável. Tá? Não é impossível, mas é improvável que aqueles poucos caras que são muito otimistas ou aqueles caras que são muito pessimistas estejam mais corretos do que a grande maioria das pessoas que estão ali no meio. Tá bom? Pode ser que aconteça, né? Um nível de confiança. A gente tem mais confiança quando a gente está trabalhando ali nessa margem. Tá? Então, com isso em mente, o que a gente é uma sugestão que é possível de se fazer, se você pergunta para várias pessoas, tá? Você vai ter estimativas otimistas, estimativas pessimistas, estimativas mais prováveis, tá? E o tempo que você vai botar vai levar em consideração essas coisas todas, tá? Então, como você vai perguntar para poucas pessoas, sua amostragem não é perfeita, sua curva não sai perfeitamente normal, ela sai um pouquinho distorcida, mas mais ou menos com essa cara. Assim. Então a gente vai ter que levar, a sugestão que eu faço para vocês é que vocês levem em conta um pouco da opinião dos pessimistas e um pouco da opinião dos otimistas, né? Cada um deles tem peso 1 aí na equaçãozinha que vocês estão vendo do lado, só que vocês deem mais peso para aquela grande massa de pessoas que estimou um tempo médio. Tá? Então, peso 4 ali dentro, então sobre um peso 6, a gente vai dar peso 1 e 1 para o pessimista e para o otimista, e peso 4 para essa média ali no meio do caminho. Tá? Essa é uma forma de vocês levarem adiante esse tipo de estimativa de tempo. Vou me esconder aqui no cantinho que eu preciso desse lado aqui dos meus slides para apresentar o resto. Tá? Pois bem, então, uma vez que você fez essa estimativa, tá, você tem uma estimativa para quanto que dura o tempo de cada tarefa. Então, imagina, lembra, você pegou a EAP, estrutura analítica de projeto, dividiu esse cara em fases, cada uma dessas fases em tarefas, e você tem subtarefas, as menores unidades. Para cada uma das menores unidades que aparece na estrutura analítica de projeto, você faz essa etapa de estimativa de quanto tempo vai durar, com cenários otimistas, pessimistas e mais prováveis. E com esses dados, então, você vai começar a construir, aí sim, o encadeamento dessas estruturas ao longo do tempo. Tá? Então, uma técnica que é bastante utilizada em empresas é a chamada técnica PERT, tá? Program Evaluation and Review Technique.
Beleza? Então é uma técnica para estimar a duração do projeto a partir do fluxo das atividades e estimativas individuais. Tá? Então, você fez as estimativas individuais, cada tarefa você tem uma estimativa de quanto tempo ela dura. E além disso, você, enquanto planejador de projeto, enquanto gestor de projeto, você tem que imaginar quais tarefas dependem de quais outras tarefas. Lembra que a gente tinha visto as estruturas possíveis de um projeto, que tinha que ser uma construção da casa, a gente tinha falado que era típico do caso, que era um caso sequencial. A gente começava com a fundação, depois as paredes e depois a cobertura. Né? Então, essas coisas tinham um encadeamento natural. Só que eu também falei para vocês que existem projetos que eles podem ter estruturas encavaladas, podem ter coisas acontecendo ao mesmo tempo. Tá? Então, enquanto planejador, enquanto gestor de um projeto, você tem que saber como que essas coisas podem se encadear da melhor maneira possível. Na maior parte dos casos, os projetos com os quais vocês vão trabalhar na área da mecânica, eles têm essa estrutura sobreposta. Tá? Então, vai ter mais de uma tarefa, mais de uma fase do projeto acontecendo ao mesmo tempo. Como que a gente organiza isso? Então, isso tem a ver tanto com a duração de tempo, quanto com a disponibilidade de recursos que vocês têm. Recursos físicos, recursos humanos, todas essas coisas que vocês têm que levar em conta. Tá? Teoricamente, um projeto poderia, digamos, um projeto de 10 fases, nenhuma depende uma da outra, só no final a gente tem que montar tudo junto, a gente poderia ter 10 fases acontecendo ao mesmo tempo. Mas pode ser que eu tenha 3 pessoas para trabalhar nesse projeto. Então, eu tenho que levar em conta esses quesitos também. Quantas pessoas eu tenho para trabalhar e quantos recursos eu tenho para fazer uma distribuição suave ao longo do tempo, ainda assim acelerando a conclusão desse projeto, como a gente viu que é o objetivo da gente utilizar essa estrutura escalonada. Tá? Então, o que sugere a técnica do PERT? Tá? A técnica do PERT sugere que vocês vejam ao longo desse projeto, de todas as tarefas de vocês, qual tarefa depende de uma outra, e dentro dessa sequência de tarefas que tem que ser encadeadas, algumas delas dependem, né? Eu só posso fabricar uma peça depois que ela tiver sido desenhada em CAD, eu só posso montar um equipamento depois que ele tiver sido projetado em algum outro lugar. Não existe uma sequência bem clara assim, entre projeto e execução, por exemplo. Tá? É só um exemplo, mas existem outras tarefas nesse sentido. Uma vez que a gente tem essa sequência de tarefas, a gente vai identificar o que são caminhos críticos. Tá? Eu já vou mostrar para vocês o que quer dizer. Então, basicamente, a gente vai ver o quê? Qual que é a menor duração possível de um projeto? É a duração cujas tarefas que dependem umas das outras são as mais longas, né? O caminho mais longo ao longo do qual a gente precisa ter tarefas que se encadeiam umas atrás das outras. Esse é o caminho crítico. Isso vai determinar a duração mínima do projeto. Tá? Então, vou mostrar um pouquinho mais para vocês. Essa técnica PERT ela tem uma representação gráfica bastante conhecida. Tá? Você tem diversas maneiras de representar isso. Então, quando você tem uma tarefa real, uma tarefa consistente, ela tem um traço cheio e em cima do traço da tarefa, você pode botar o nome da tarefa. Né? Então, lá na EAP de vocês, você está fazendo por classe, né? Classe A, tarefa 1, A1, A2, A3, A4. Por exemplo, você chegou na tarefa B, na tarefa B que você tinha para fazer, você vai botar ali dentro. Tá? Então tem o número da tarefa, e o númerozinho que está ali depois não é exatamente o número da tarefa, tá? Talvez não tenha sido muito claro antes. Então B30 quer dizer o quê? É a tarefa B que demora 30 dias para ser concluída, a partir daquelas estimativas que vocês fizeram antes. Tá? Utiliza as técnicas de antes para fazer a estimativa das tarefas, de duração das tarefas, e com essa estimativa a gente sabe que quando eu vou desenhar o tracinho dessa tarefa, eu vou ter que botar o número daquela estimativa que você fez anteriormente. Tá? Outra coisa que você tem nos diagramas da técnica PERT são as tarefas fictícias. Tá? Na verdade, não é uma tarefa, é simplesmente o que relaciona o encadeamento de uma para outra. Tá? Então, por exemplo, eu tenho que ter acabado uma tarefa determinada para eu poder começar uma outra, uma representação como essa. Tá? Então, você tem esse tipo de representação de tarefas nas setas, e você tem pontos de controle, né, pontos das etapas, onde você põe o número da etapa que você está. Tá? Então, a tarefa tem uma letra ali, por exemplo, ali você pode botar o número da etapa, e dentro dessa tarefa você vai ter dentro dessa bolinha você vai ter duas coisas que você pode preencher. A data mais cedo possível de você chegar nesse ponto, e a data mais tarde possível de você chegar nesse ponto. Tá? Eu vou mostrar mais pra frente ali, no próximo slide, como é que isso se organiza, mas vai ficar, acho que, mais claro para vocês. Deixa eu ver aqui. Opa. Deixa eu sair aqui da frente de vocês de novo. Tá? Então, o diagrama PERT ele é obtido fazendo o quê? A gente vai conectar todas as atividades que estão previstas para acabar até o projeto como um todo. Tá? Então, a gente vai chegar numa condição mais ou menos assim. Então, olha só, cada um desses pontos é uma data, por exemplo, tá? A data 0 é a data de início do projeto, então começa aí, a data mais cedo e mais tarde é a mesma. A partir da data 0, a gente identificou que a primeira tarefa que eu tinha que fazer, por conta da sequência de atividades que eu tinha, era a tarefa A, e essa tarefa A levava 30 dias.
tá bom? Então eu tenho A 30 dias, na hora que eu cheguei no próximo ponto de controle, tá? Essa etapa 1 foi concluída, eu vou chegar no dia 30, no mais cedo e no mais tarde, né? Porque é a única tarefa que eu tinha para fazer no começo, eu não conseguia fazer outra tarefa ao mesmo tempo. A partir do momento que eu concluí a tarefa A, contudo, eu tenho duas tarefas que podem ser feitas de maneira independente, tá? Então eu posso seguir para a tarefa B, que leva 90 dias, ou eu posso seguir para a tarefa D, que leva 10 dias, tá? E a partir da tarefa D, você vai ter a tarefa E, e a partir da tarefa B, você vai ter outra sequência, tá? Então, você vai construindo essa árvore. Então, qual que é o caminho crítico, tá? Na hora que você botou todo esse encadeamento, né, das tarefas, que uma depende da outra, com setinhas contínuas, você vai chegar na conclusão que vai existir uma linha, todas essas bolinhas que estão marcadas em vermelho, elas definem o que a gente chama de caminho crítico, tá? Caminho crítico por quê? Deixa eu diminuir o tamanho da minha telinha aqui. Caminho crítico por quê? Porque, como eu tinha falado para vocês, é o menor tempo possível que você precisa para acabar o seu projeto. Se a tarefa A encadeia na tarefa B, que encadeia na tarefa F, tarefa G e tarefa H, e cada uma dessas tem uma duração bastante considerável, a gente sabe, né, ao longo da linha crítica, vocês percebem que sempre o dia de mais cedo e mais tarde é sempre o mesmo. A gente vai tentar fazer essas coisas, vai priorizar as tarefas do caminho crítico para não deixar atrasar. Uma vez que eu saí do caminho crítico, identifiquei o caminho crítico, toda tarefa que está fora desse caminho crítico não quer dizer que elas não tenham que acontecer. Só quer dizer que eu tenho mais margem para fazer essas tarefas com uma janela de tempo mais frouxa. Tá? Então, por exemplo, olha só. Depois da tarefa A, eu fiz a tarefa B, que estava no caminho crítico, e a tarefa D me levava 10 dias. Tá? Então, essa tarefa D, percebe que ela abriu um novo galho dessa árvore. Né? Tarefa D e tarefa E. A tarefa D demora 10 dias, a tarefa E demora mais 10 dias. Elas vão voltar, o resultado dessa árvorezinha que foi aberta, desse galho que foi aberto aqui, ele só vai ser junto ao final da tarefa 60, da tarefa G, desculpa, tá? Então, essa tarefa G, ela só vai vir depois dos 90 dias da B, dos 30 dias da F e dos 60 dias da G. Então, eu tenho 90 mais 30, 120, 120 mais 60, 180, tá bom? E tá vendo que aqui, ao longo desse galho da parte de baixo, eu só tinha 20 dias consumidos, tá? Então isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que se eu fizesse no primeiro dia possível, né, cheguei nesse ponto de controle e a partir daquele dia eu comecei a trabalhar na tarefa D, então no mais cedo possível eu vou acabar a tarefa D no dia 40. Tá? Se eu comecei no dia 40 e no dia mais cedo possível eu comecei a tarefa E, eu vou acabar essa tarefa E no dia 50. Mas quando que eu preciso de fato acabar essa tarefa? Eu preciso acabar essa tarefa no dia que essa tarefa G aqui tiver acabada, que vai ser no dia 210 do projeto. Tá? Então se eu fizer essa conta ao contrário, se tudo isso aqui tem que estar pronto no dia 210 no mais tardar, então, esse é a data mais tarde que essa tarefa tem que ser cumprida. Se ela leva 10 dias, a tarefa anterior tem que estar cumprida no dia 200. Tá? Então, observa que eu tenho uma margem bastante grande. Eu posso ter começado a trabalhar no dia 30, ou posso ter começado a trabalhar no dia 190. O que vai determinar isso? Qual é a forma que eu vou usar para determinar isso? É a partir dos recursos humanos e dos recursos físicos que eu tenho. Tá? Então, essa é uma tarefa, esse tipo de diagrama é um diagrama possível de vocês organizarem. Para fazer ele na mão é um pouco complicado quando um projeto tem muitas tarefas. Né? Um projeto como esse, vocês percebem aí que tem 8 tarefas, né? 8 ou 10 tarefas. Tá, acho que são 10 tarefas. Então, se você tem 10 tarefas, assim, você ainda consegue fazer na mão, identificar qual que é o caminho crítico e tal. Quando o projeto começa a ganhar em complexidade, fazer na mão é um pouco complicado, mas daí você tem softwares que te ajudam a fazer esse tipo de coisa. Tá? Qualquer software de gestão de projetos te permite fazer esse tipo de encadeamento de coisas, pensando já não nesse formato PERT especificamente, mas ele pode te dar os subsídios para você construir esse diagrama PERT da melhor maneira possível. Tá? Então, só deixa eu sair aqui do cantinho de novo para vocês. Então, espero que vocês tenham entendido, né, que o diagrama PERT ele é um diagrama que você pode utilizar para identificar o caminho crítico, tá? A sequência mais longa de atividades que precisam ser feitas de forma encadeada. Isso ajuda a definir o tempo mínimo de duração desse projeto e, além disso, ajuda a definir quais são as folgas para as outras tarefas. Tá? Uma vez que você tem uma representação como essa, fica muito claro qual que tem que ser sua prioridade. O gargalo é esse, o gargalo tem que ser atacado. Uma vez que eu não ataquei aquele gargalo, eu estou atrasando a conclusão do meu projeto como um todo. Se eu estou fora do caminho crítico, né, o que está fora do caminho crítico, ele não necessariamente vai afetar o tempo final de conclusão do projeto. Tá? Então eu mostro aqui para vocês também um diagrama PERT, tá? Só tirado de um outro livro, do livro do PMBOK, lá que eu tinha falado para vocês. Tá? Representação similar, só que no lugar de ele utilizar as setinhas para marcar os nomes das tarefas, ele marca o nome da tarefa dentro do quadradinho. Tá? Mas exatamente as mesmas informações e o mesmo conceito que a gente tinha antes. Tá? Só deixa eu sair aqui para vocês lerem a legenda.
Então, na legenda aqui está escrito, tá? O início mais cedo da atividade, a duração e o término mais cedo, o início mais tarde, qual é a folga total e o término total da atividade, para essa atividade marcada assim, tá? E aqui está marcado o caminho crítico, através de uma setinha em negrito, e os caminhos não críticos, como setinhas cinzas, tá? Então, mas é a mesma coisa que a gente tinha visto ontem, antes, só com uma representação um pouquinho diferente, tá? Beleza. Então, uma vez que a gente pensou nisso, né, qual é o encadeamento das tarefas, a gente passa a falar do que a gente chama de programação de projeto. Então, o nosso objetivo era fazer o quê? Identificar sequências de tarefas prioritárias. O que não pode atrasar para a gente chegar no fim do projeto. Tá? Por isso que eu falei bastante do diagrama PERT, que ele é fundamental para fazer isso. Tá? Por mais que a gente decida não fazer um diagrama PERT para o nosso trabalho, tá? Só explicando para vocês. Não necessariamente vocês vão precisar fazer um diagrama PERT para o trabalho de vocês. Mas eu estou mostrando para vocês que tipo de ferramenta vocês poderiam utilizar se tivessem vontade de fazer isso. Tá? Se algum de vocês tiver interesse de fazer, agora que a gente dividiu os grupos por subsistemas um pouco menores, talvez seja possível, inclusive, de fazer. Se vocês tiverem interesse, eu oriento vocês como é que faz isso. Tá? Então, só deixa eu sair aqui do cantinho, tá? Então, como eu falei para vocês, né, quando a gente tem um projeto com poucas tarefas, tá, é bastante conveniente utilizar o diagrama PERT, mas a representação dele muitas vezes não é conveniente. Né? Imagina, para 8 ou 10 tarefas ali a gente já tinha... a gente já demorava um tempinho para entender o que estava naquele gráfico. Né? Imagina um projeto que tivesse 200 tarefas. Né? A gente teria uma árvore gigantesca, super complicada da gente conseguir interpretar tudo o que estava acontecendo. Tá? Então, ela é visualmente, quando tem poucas tarefas, ela é visualmente atraente, e quando eu tenho muitas tarefas, ela começa a ficar confusa, né? Ela ganha muito em complexidade. Tá? Então, por isso que geralmente quando a gente está falando em gestão de projeto, a gente não utiliza esse tipo de visualização quando a gente está falando de programação de projeto, a gente utiliza o que é chamado de cronograma, né? Mas o nome técnico correto é o que a gente chama de diagramas de Gantt. Tá? Então, Gantt é o cara que propôs esse tipo de representação, tá? E basicamente ele tem essa cara aqui. Tá? Deixa eu esconder ainda mais um pouquinho. Estou tapando o nome do camarada. Tá? Então o diagrama de Gantt tem essa cara. Talvez vocês já tenham visto esse tipo de coisa. Tá? Basicamente o que a gente tem? Na primeira coluna a gente tem os nomes das tarefas individuais, os menores níveis lá da EAP que eu tinha falado antes, né? Aqueles para os quais a gente estimou a duração de tempo. Tal. Se fosse aplicar a técnica PERT a gente também estava falando deles. Tá? Então a gente tem esses caras aqui. E a gente tem a estimativa de duração dele, tá? E isso aqui é um calendário do lado, setembro, outubro, novembro, tá? Dividido por semanas aqui, provavelmente, tá? Então a gente sabe as durações dessas tarefas estimadas mais ou menos em semanas, e a gente sabe mais ou menos o encadeamento dessas tarefas, tá? Então essa tarefa 2 só pode começar depois que você acabou a 1, a 3 depois da 2 e assim por diante, tá? E algumas tarefas podem acontecer ao mesmo tempo, então está acontecendo essa tarefa 1 ao mesmo tempo que estão acontecendo essas tarefas aqui de baixo, tá? Então... E aqui, por exemplo, a gente tem 3 tarefas acontecendo ao mesmo tempo. Tá? Então, fica mais claro, talvez, a gente enxergar, inclusive porque ele já nos mostra contra um calendário. Né? Se eu cheguei num dia de aula e eu quero saber o que eu tenho que fazer, basta eu pegar naquela semana e ver o que tem naquela semana para fazer. Então, essa semana aqui eu tenho essas tarefas para fazer e eu vou trabalhar sobre essas tarefas. Tá? Então, da mesma forma como a gente tinha visto anteriormente, né? Estava falando aqui dessa semana, tem essas 3 tarefas aqui para realizar. Então, da mesma forma como a gente tinha visto anteriormente, tá, a gente também tem formas de representar isso, representar as dependências, né, de quando que uma tarefa pode começar atrasada ou não. Existem todos os conhecimentos que a gente tinha visto para os diagramas PERT, né, de folga, de caminho crítico, tudo isso também aparece nos diagramas de Gantt, claro, de um formato um pouquinho diferente, tá? Mas talvez ele fique mais claro, a utilidade dele fica mais direta e evidenciada, inclusive pela presença do calendário e por essa visão geral do projeto como um todo. Então, o diagrama de Gantt ele consiste então numa tabela que está listando as tarefas e a duração prevista. Tá? E além disso, a gente vai botar uma breve descrição da tabela, tá? da tarefa. Não vou botar só a tarefa A, B, C e D, eu posso botar uma descrição breve do que é aquela tarefa. Tá? E eu posso agrupar elas por fases, né, que nem estava sendo feito no exemplo anterior. Tinha uma fasezinha com várias tarefas, outra fase com várias tarefas e assim por diante. Tá? Posso agregar por fase, por subsistema, por qualquer divisão que eu esteja utilizando na minha estrutura analítica de projeto. Tá? Então, observe o seguinte, né? Esse aqui é outro exemplo do diagrama de Gantt. Tá?
Então você tem ali a tarefa, o começo do projeto acontecendo no dia 0. A partir do dia 0 a gente tem tarefas que duram 4 dias e tarefas que duram 5,33 dias naquela estimativa que a gente tinha. E a gente consegue identificar qual que é o caminho que a gente está seguindo nesse projeto. Né? Então comecei aqui, essa setinha indica qual é a próxima tarefa que eu vou começar nesse ponto. A gente indica, né, a linha vermelha foi para o lado de cá, emendou nessa outra linha vermelha, que emendou nessa outra linha vermelha, que emendou nessa linha vermelha e cheguei ao final do projeto. Percebe então que todos esses quadradinhos que estão marcados em vermelho eu não tenho folga. Assim que ele acaba, o próximo começa. Tá bom? Olha o que acontece com os quadradinhos que estão marcados em azul. Tá? Esse quadradinho que está marcado em azul, eu posso ter começado no primeiro dia também. Ele vai acabar num certo período um pouco depois da tarefa em vermelho. E a próxima tarefa que depende dele, né, no final desse cara aqui, ela só é essa próxima linha vermelha. Então toda essa parte daqui até ali é o que eu tinha de folga antes. Né? Lembra que era uma margenzinha, eu posso acabar nesse dia, mas se eu acabar até esse último dia aqui, estava tranquilo, não estou atrasando o meu projeto como um todo. Tá? Então as folgas podem ser representadas dessa forma. O fim da tarefa está marcado aqui, e tudo que está marcado aqui, só uma linhazinha como essa, é a folga daquela tarefa especificamente. Tá? Então, nas outras colunas, né, como eu já falei para vocês, a gente tem um calendário, então tem unidades de tempo e a gente utiliza muito cores para representar as durações das tarefas individuais. Tá? Então, com uma barra mais longa é uma barra que demora mais tempo, né? Então, pelo próprio código de cores, você consegue identificar qual é o fluxo natural desse projeto. Tá? Então, com isso, a gente consegue listar claramente as atividades e o seu sequenciamento e a sua dependência, como a gente tinha visto anteriormente. No diagrama de Gantt, espero ter convencido vocês que eu também consigo enxergar qual é o caminho crítico a partir das atividades que vão emendando sempre, uma no final da outra, sem folga nenhuma. Tá? Então, essas são ferramentas. Essas que eu apresentei para vocês hoje são ferramentas que vocês vão utilizar na gestão de tempo do projeto de vocês. Tá? Então, a gente precisa ter uma estimativa a partir da estrutura que vocês tinham do seu projeto, lá de quais tarefas que precisavam ser realizadas para o seu projeto chegar até o fim, a gente tem uma estimativa de tempo, e a partir do entendimento que vocês têm desse projeto, a gente sabe como que essas tarefas têm que se encadear umas atrás das outras. Da junção desses dois conhecimentos, a gente tem técnicas diferentes, né, seja a técnica PERT ou seja a organização disso através de um diagrama de Gantt, para distribuir essas tarefas ao longo do tempo. Tá? E com essas tarefas distribuídas ao longo do tempo, a gente tem uma visão de tudo integrado, das tarefas que você tem em um lado, a duração que elas têm pelo tamanho das barrinhas ao longo desse tempo e como é que essas coisas vão fluindo ao longo do tempo até chegar lá para o final do projeto. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula. Na próxima aula a gente volta um pouco mais falando sobre gestão de outros recursos do nosso projeto, especificamente de gestão de riscos. Qualquer coisa, deixe seus comentários aqui nos comentários do vídeo ou de preferência também na página do módulo da disciplina. Até a próxima!